Saudamos a todos os irmãos e amigos do portal Escola Bíblica Dominical, com a paz do Senhor Jesus. Haverá segunda vinda de Jesus? Este é o tema desta 13ª lição, deste primeiro trimestre de 2015 para a classe dos juvenis. Trimestre este que tem por tema geral respostas às dúvidas sobre a fé cristã. Cada aula deste trimestre respondemos a uma pergunta, e esta pergunta está relacionada diretamente à doutrina bíblica cristã. É a doutrina bíblica cristã que vai gerar bons costumes, mas bons costumes jamais vão gerar doutrina bíblica, como diz o pastor Antônio Gilberto. Então, eis a importância deste trimestre e onde sempre ressaltamos a importância de nós jovens contemporâneos estarmos alicerçados na doutrina bíblica cristã. Porém, já pensando no segundo trimestre, já deve ser de ciência de muito dos irmãos, estaremos estudando como tema geral questões difíceis do nosso tempo. Serão 13 lições e cada aula será uma de suma importância para o mundo em que vivemos. Serão questões que assombram a nossa vida no cotidiano. E qual é a nossa posição como jovem cristão? É o que estaremos estudando no próximo trimestre, na classe dos juvenis. A lição de número 1, o tema é o relativismo moral. Lição de número 2, o cuidado com a mídia. Lição de número 3, o crente e os movimentos sociais. Lição de número 4, legalização das drogas, uma ideia maligna. Lição de número 5, aborto, morte de inocentes. Lição de número 6, eutanásia. Lição de número 7, catástrofes naturais. Lição de número 8, ameaça do terrorismo. Lição de número 9, autorização de células-tronco. Lição de número 10, doação de órgãos. Lição de número 11, secularização. Lição de número 12, bullying. Lição de número 13, a igreja e o movimento dos desigrejados. O mundo caminha de passos largos para a sua degradação moral, espiritual e física. Mas nós, como jovens cristãos, nós como Igreja de Cristo, nós temos algo a dizer. A Bíblia, ela tem algo a dizer sobre todas as questões difíceis do nosso tempo. E conforme já estudamos neste trimestre, a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é o nosso manual de regra, fé e prática. E ela é a bússola da nossa vida. Ela é a lâmpada para os nossos pés. E com certeza, de posse de todas as questões difíceis do nosso tempo, a Bíblia Sagrada, ela tem algo a dizer. Ela com certeza terá o caminho para nos apontar até chegarmos no céu. Mas, conforme já mencionamos, a lição de número 13, que estaremos pensando um pouquinho hoje, ela encerra este primeiro trimestre de 2015. E não poderíamos encerrar de uma melhor maneira, pensando se haverá uma segunda vinda de Jesus. Haverá uma segunda vinda de Jesus? A melhor maneira de começarmos esta pré-aula é com uma afirmativa clara e objetiva. Sim, haverá uma segunda vinda de Jesus. A harpa cristã, ela está repleta de hinos que falam sobre a vinda de Jesus. Mas um em especial que eu gosto muito e que tem muito a ver com a lição de hoje. Tem por estrofe principal a seguinte frase: muito em breve sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando, todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. É o hino 123 da harpa cristã. Sim, Jesus voltará, e alegre o verá seu povo. Então, esta é a esperança da igreja, a volta de
Jesus. Então, velando, todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Eu só verei a Jesus se eu velar, se eu ser, naquela parábola que Jesus contou, uma das virgens prudentes e não loucas. Eu tenho que aguardar ansiosamente a vinda de Jesus. Tem um outro hino da harpa também que diz: Nossa esperança é a sua vinda. Então a esperança da igreja é a vinda de Jesus. Entretanto, não é só a harpa cristã que está repleta de belas mensagens sobre a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Jesus também é um dos assuntos mais enfatizados em toda a Bíblia. Há cerca de 300 referências sobre a primeira vinda de Jesus e 8 vezes mais sobre a sua segunda vinda, ou seja, aproximadamente 2.400 referências sobre a segunda vinda de Jesus em toda a Bíblia. A segunda vinda de Cristo também é o assunto mais distorcido e o mais desacreditado. Alguns que negam que Jesus voltará, outros tentam enganar as pessoas marcando datas. Algumas religiões, algumas seitas marcam várias datas e apontando que Jesus voltará naquele dia e sempre falham. Mas também há outros que dizem crer, sim, na segunda volta de Jesus, que Jesus, sim, de fato ele vai voltar, porém vivem como se ele jamais fosse voltar. É a palavra inerrante, infalível, do Deus que não pode mentir, que certifica a realidade da segunda vinda de Cristo. Assim como a Bíblia, a partir do Velho Testamento, um dia apontou que viria o Messias e se cumpriu. A risca é a mesma Bíblia, agora no Novo Testamento, que está apontando que Jesus em breve voltará. E com certeza, a Bíblia é a palavra de Deus, um Deus inerrante, um Deus que não pode mentir, que certifica que Jesus ele voltará. João capítulo 14, verso 3 diz assim: E quando eu for e vos preparar um lugar, verei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus garantindo que ele iria voltar. Apocalipse capítulo 3, verso 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tu tens, para que ninguém roube a sua coroa. Mateus capítulo 24, verso 30, aponta que Jesus ele voltará com grande poder e glória. Então a Bíblia está repleta de afirmações da segunda vinda de Jesus. E os sinais da segunda vinda de Jesus já é possível perceber. Daniel capítulo 12, verso 4, disse que a segunda vinda de Jesus teria como um sinal a multiplicação do conhecimento. E é o que vemos. Nós vivemos num século da chamada tecnociência, ou seja, o saber, a informação, o conhecimento está cada dia mais acessível para todos através da internet, através do mundo digital. Então, estamos cada dia mais conectados, mais presos na tecnologia. E com isso tem um ganho, tem um conhecimento, tem informação que todos podem acessar a qualquer momento. Mas também um outro sinal é o que está lá em Mateus capítulo 24, versos 4 e 5, que é o engano religioso. E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E é o que infelizmente nós vemos por aí, na chamada mídia gospel ou no mercado da fé, tantos sendo enganados com vãs filosofias, muitos querendo comprar bênçãos e sendo enganados por muitos
que se propõem a vender em nome de Cristo. E outros ensinando heresias, ensinando falsa doutrina, e mais uma vez afirmo, baseado em Mateus capítulo 24, versos 4 e 5, eles enganam a muitos. Mas um outro sinal da vinda de Jesus, da sua segunda vinda, são as chamadas confusões naturais, sociais e políticas. Guerra, fome, epidemia, terremotos, tudo isso embasado em Mateus capítulo 24, versos 6 e 7, que diz: E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhais e não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, e reino contra reino. E haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Isso que eu acabei de ler para vocês não é o jornal de hoje. Eu não estou lendo uma notícia em algum site de noticiário. Não, eu estou lendo a Bíblia Sagrada, Mateus capítulo 24, versos 6 e 7. Tudo isso está se cumprindo à risca e a cada dia, mas a cada tempo, a ONU, os países que são aliados, eles propõem a acabar com a fome, acabar com a epidemia, a ter paz, a se unirem, mas a cada dia. Porém, na prática acontece ao contrário. Não há paz, há guerra, há rumores de guerra, epidemias, e o mundo, a cada dia, caminha para um caos. Mas uma outra evidência da segunda vinda de Cristo é a que está em Mateus capítulo 24, verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A iniquidade é uma das evidências que Jesus está muito próximo. E é o que vemos. Vemos uma sociedade hedonista, ou seja, a busca desenfreada pelo prazer, sem absolutos, pansexualismo predominando, que nada mais é do que tudo ser pensado na questão sexual. A imoralidade, o despudor, a pornografia, a maldade, a violência. Esta é uma leitura da sociedade e do mundo em que vivemos. E uma outra evidência da segunda vinda de Cristo é a apostasia. Está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. E será que nós vemos a apostasia nos nossos dias? Sim, e muito. Há muitos que professam, entendem a fé cristã. Alguns até professam, porém vivem como se Jesus jamais fosse voltar. Porém, conforme já vimos na introdução, a Bíblia afirma mais de 2.400 vezes que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Essa segunda vinda de Jesus, precisamos entender ela em duas fases. A primeira, ela se dará quando Jesus arrebatar a sua igreja. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 e 52. O pastor José Serafim de Oliveira, no seu livrete Escatologia, o que há de acontecer nos últimos dias, ele fala algo sobre o arrebatamento. Ele define da seguinte maneira: o que significa a palavra arrebatamento? Arrebatar é tirar com violência, rapidamente. É o mesmo que raptar. Quando dizemos que a igreja será arrebatada ou raptada, estamos dizendo a mesma coisa. Assim como o mundo não viu a ascensão do Senhor, somente os seus discípulos tiveram esse privilégio. Da mesma forma, o mundo não verá o momento do arrebatamento. Então a igreja, ela será arrebatada na primeira parte da segunda vinda de Cristo. Na segunda parte, todo olho o verá. É o que está em Apocalipse capítulo 1 e verso 7. No esboço
desta pré-aula e convidamos aos irmãos que vá até o site do Portal Escola Bíblica Dominical, lá na aba Juvenis, e lá os irmãos estarão encontrando o esboço desta pré-aula. E no esboço nós colocamos uma tabela esta que está na revista dos professores, nós reproduzimos ela aqui, que faz um comparativo da primeira fase e da segunda fase da segunda volta de Cristo. E o conceito da primeira fase é a retirada da igreja. E o conceito da segunda fase é o resgate de Israel durante o Armagedon e a instauração do milênio na Terra. Então, a primeira fase, Jesus ele vai retirar a sua igreja. E a segunda, ele vem para resgatar Israel durante o Armagedon e a instauração do milênio na Terra, entre outras coisas. O local, na primeira fase, ele encontrará com a sua igreja no ar. E na segunda fase, ele virá à terra. Na primeira fase, virá de forma invisível. E na segunda fase, todo olho o verá. Apocalipse capítulo 1, verso 7. A condição, a primeira fase como noivo, e a segunda como rei para julgar e reinar. Na ocasião, antes da grande tribulação. E na segunda fase, no fim da grande tribulação. Então está aí um comparativo da primeira e da segunda fase da segunda vinda de Cristo. Precisamos ter sempre em mente que na sua primeira vinda, Cristo se esvaziou, nasceu humilde, no lar humilde, num berço de palha, cresceu pobre, veio como servo, veio como um cordeiro, veio como ovelha muda, veio para morrer na cruz, veio para se fazer pecado por nós. Na sua primeira vinda, entrou em Jerusalém montado num jumentinho. Foi humilhado, cuspido, surrado, preso, traído, xingado e pregado numa cruz. Na sua segunda vinda, virá como rei exaltado, como senhor dos senhores, como juiz de toda a terra. Virá como leão da tribo de Judá e assentará no trono. Julgará as nações e todo joelho se dobrará diante dele. O Jesus que aparecerá na segunda vinda, ele não será o mesmo que apareceu na primeira. Não foi aquele que a terra conheceu, humilde, simples, que aceitou todas as afrontas, que foi cuspido no rosto, que teve um lado transpassado. Esse Jesus que voltará é um Jesus glorioso, é um Jesus que voltará como supremo juiz da terra, julgará as nações, ele virá como leão da tribo de Judá, e todo joelho se dobrará perante ele. Ele julgará as nações. É o que está lá em Mateus capítulo 25, versos 31 e 32. Ele julgará os ímpios. É o que está lá em Mateus capítulo 25 e verso 41. Aqueles que escaparam da justiça terrena naquele dia não escaparão da justiça divina. Jamais conseguirão escapar da ira do Cordeiro. Nós vemos muitos que levam vantagem, muitos que hoje dão risada por fazerem a iniquidade, mas naquele dia eles vão procurar a morte, a Bíblia diz, e a morte vão fugir deles. Não sei se você consegue imaginar esta cena, mas ela ocorrerá. É a ira do Cordeiro. Mateus capítulo 25, verso 41. Ele julgará também os falsos cristãos. Mateus capítulo 7, versos 21 a 23. Muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor. Mateus capítulo 27, 25, versos 11 e 12. As virgens loucas baterão na porta, mas é tarde demais. Mateus capítulo 22, versos 11 a 13. Não há lugar no banquete sem
a veste nupcial. Muitos desejarão participar do banquete com Cristo, mas sem a veste santa e purificada no sangue do Cordeiro, não vai conseguir entrar. Amós capítulo 5, verso 18. Aquele será o dia de trevas e não de luz. Quem pode suportar o dia da sua vinda? Está lá em Malaquias capítulo 3 e verso 2. Quem há de suportar? Ele julgará as forças espirituais do mal, a falsa religião, Apocalipse capítulo 18, versos do 2 ao 20, o anticristo, Apocalipse 19, verso 20, e o diabo, Apocalipse 20 e verso 10. Talvez nos fique uma pergunta: quando há de acontecer tudo isso? Quando Jesus voltará? A segunda vinda de Jesus, ela é uma surpresa. Mateus capítulo 24, versos 45 a 51, 25 do 1 ao 13 e 25 versos 14 a 30. Será como a chegada de um ladrão, sem um aviso prévio, de uma maneira inesperada. Aliás, na revista, o comentarista diz que na segunda vinda de Jesus não haverá nenhuma mensagem no WhatsApp. Não vai dar para fazer um selfie, não vai dar para postar no Facebook e receber lá uns likes. Não vai dar. Vai ser de uma maneira rápida, inesperada. No abrir e fechar de olhos, diz a Bíblia Sagrada. Os dias que antecedem a segunda vinda de Cristo será semelhante aos dias de Noé. A história de Noé. Noé estava construindo a arca, pregando para o povo, avisando do juízo divino, que Deus traria juízo à terra, porém eles casavam, davam-se em casamento e viviam como se nada tivesse acontecendo. Será que isso tem é algo similar aos nossos dias? Será que muitos já não ouvem a mensagem do Evangelho e creem que a segunda vinda de Cristo é algo filosófico? Pois é, mas assim como foi nos dias de Noé que o dilúvio veio, assim será nos nossos dias. Estamos falando como igreja e muitos já não acreditam mais. Infelizmente, uns até dentro da igreja já não mais acreditam na segunda vinda de Cristo. Mas Jesus, ele virá. Para concluirmos toda esta ideia, quero fazer uma citação do pastor Hernani Dias Lopes, quando ele tratou este assunto. Ele disse o seguinte: quando Cristo veio ao mundo, os céus se cobriram de anjos. Quando Cristo morreu, os céus se cobriram de trevas. Quando Cristo voltar, os céus e a terra serão abalados. Os ímpios tremerão. É o dia da vingança do Deus Todo-Poderoso. É o dia do juízo. Tudo o que foi feito às escuras virá à luz. Naquele dia Deus julgará o segredo do coração dos homens. Os livros serão abertos. Não haverá defesa, não haverá desculpas. Quem não estiver no livro da vida será lançado no lago de fogo. Mas para os remidos será dia de glória, dia de coroação, dia de recompensa, dia de banquete, dia do consolo, dia do descanso, dia eterno com Jesus e para Jesus. Talvez a melhor maneira de nós encerrarmos este trimestre é fazendo duas perguntas. A primeira é que Jesus Cristo virá em breve. Você está preparado? De posse de tudo isso que já vimos, de todas essas doutrinas, da segurança que as Sagradas Escrituras nos dá, depois do que vimos hoje, que Jesus Cristo, ele virá, a mesma Bíblia que apontou que um dia ele viria, e ele veio, é a mesma Bíblia que afirma que ele voltará. A pergunta é: você está preparado?
E a segunda pergunta é: o seu nome, ele pode ser encontrado no livro da vida? Se Jesus voltasse hoje, o seu nome estaria no livro da vida? Na primeira fase, você subiria para encontrar com Cristo nos ares? Que Deus em Cristo nos ajude a cada dia nos santificarmos mais e mais, a fim de vermos Cristo no arrebatamento. Que Deus te abençoe e te dê uma aula abençoada no próximo domingo. Amém.